O sol queimava o deserto com fúria, e o ar parecia vibrar com o som metálico das espadas. Abaixo do monte, um exército lutava pela própria sobrevivência. Homens de Israel cobertos de pó e suor enfrentavam os amalequitas, guerreiros impiedosos acostumados à morte. No alto, um velho de barbas brancas erguia um cajado ao céu, como quem segura o próprio destino nas mãos. Enquanto seus braços permaneciam erguidos, o impossível acontecia. O exército de Israel avançava com força sobrenatural, mas, quando o cansaço o fazia baixar as mãos, o inimigo ganhava terreno. Era uma batalha que não se vencia apenas com espadas. Era uma guerra espiritual travada entre o céu e a terra. A cada gota de suor, a fé de um povo era testada. E naquele instante, em meio ao deserto sem sombra, Deus mostraria que a verdadeira força não vem dos músculos, mas da oração. A vitória dependeria não de guerreiros, mas de um homem cansado que se recusou a desistir, sustentado por 2 amigos e pela promessa do Altíssimo. Essa é a história de Moisés e os braços erguidos da fé. Um milagre que mudou o destino de um povo. Era o deserto de Refidim. O sol inclemente rachava o solo, e o vento levantava pequenas nuvens de areia que feriam o rosto. O povo de Israel caminhava havia dias, faminto, sedento e cansado. Saíra da escravidão do Egito, mas ainda não encontrara a terra prometida. A liberdade era recente e a fé frágil. O deserto revelava o coração de cada um, a coragem, o medo e a confiança em Deus. Foi então que surgiu uma ameaça mortal. Os amalequitas, tribo guerreira e cruel, decidiram atacar. Eles não tinham piedade, e o povo de Israel, exausto e sem exército treinado, parecia não ter chance. Mas Moisés, o homem escolhido por Deus, sabia que a batalha não seria decidida por força humana. No alto de um monte, ele levaria o cajado de Deus, símbolo dos milagres que libertaram o povo do Egito. Com ele, abrira o mar e fizera jorrar água da rocha. Agora, empunharia o mesmo bastão diante de um novo desafio, o da fé. Enquanto Josué preparava os homens para a luta, Moisés subia a montanha. A guerra não seria travada apenas no campo, mas também no céu. Se essa história já tocou seu coração, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar mais relatos de fé e milagres reais. O sol já estava alto quando os primeiros gritos ecoaram no acampamento. Mulheres recolhiam as crianças, enquanto os homens olhavam para o horizonte em pânico. Lá, uma nuvem de poeira se erguia. Era o exército dos amalequitas, avançando em formação. Eram guerreiros conhecidos pela crueldade, e seus gritos de guerra faziam o coração de qualquer homem vacilar. O medo corria como vento entre as tendas. O povo, que há pouco celebrava a liberdade, agora tremia diante da ameaça de extermínio. Moisés caminhava lentamente entre o povo, o rosto marcado pela idade e pelo peso da responsabilidade. Cada olhar suplicante que o seguia parecia pedir a mesma coisa: uma resposta. Ele sabia que aquela batalha não era apenas física, era a prova definitiva de fé para um povo que, mesmo após os milagres do Egito, ainda duvidava do poder de Deus. O Senhor lutará por nós, disse ele, firme, enquanto o murmúrio do medo se transformava em oração. Josué, jovem e corajoso, aproximou-se. Moisés, precisamos lutar, mas com quê? Temos apenas paus e pedras. Moisés assentiu, colocando a mão sobre seu ombro. Escolhe alguns homens e vai. Eu subirei ao monte com o cajado de Deus em minhas mãos. As palavras soaram como um voto de confiança. O destino do povo seria decidido na obediência àquela ordem simples. O deserto parecia respirar ansiedade. O vento trazia o cheiro do pó e da guerra. Enquanto Josué organizava os guerreiros improvisados, Moisés se afastava, acompanhado de Arão e Hur. Cada passo em direção ao monte era pesado, mas seu olhar permanecia fixo no céu. Ele sabia que a vitória não dependeria das espadas, mas do poder da oração. A verdadeira batalha seria travada na solidão do alto. Quando chegou ao topo, Moisés ergueu o cajado ao céu. Era o mesmo bastão que havia tocado as águas do Mar Vermelho, o mesmo que fizera cair o maná no deserto. Ali,
no silêncio do monte, ergueu as mãos e começou a orar. Abaixo, Josué avançava com o exército, e logo um fenômeno começou a acontecer. Quando Moisés mantinha os braços erguidos, Israel ganhava força e vencia. Quando, exausto, os abaixava, o inimigo tomava vantagem. O velho profeta compreendeu. A força de Israel estava nas mãos erguidas da fé. Cada segundo com os braços suspensos era uma prece viva, mas o corpo de Moisés fraquejava. O peso do cajado e o calor do sol tornavam o gesto quase impossível. Arão e Hur, ao seu lado, olharam para ele e entenderam o que precisava ser feito. A fé de um homem precisava ser sustentada por outros dois. Assim, o destino de um povo seria escrito não com espadas, mas com mãos unidas em oração. Do alto do monte, Moisés observava o caos se formar abaixo. O deserto de Refidim, antes silencioso, agora vibrava com o som metálico das espadas, o grito dos homens e o trotar apressado dos cavalos. O pó subia como fumaça, e o sol refletia nas lâminas, transformando a guerra em um reflexo ardente. O velho profeta fechou os olhos e ergueu o cajado de Deus, sentindo o peso da fé em seus braços. Aquele gesto, simples e solene, parecia mover forças invisíveis entre o céu e a terra. Enquanto suas mãos permaneciam levantadas, o exército de Israel avançava. Homens exaustos pareciam renovar as forças, e Josué liderava com coragem, rompendo as fileiras inimigas. Mas bastava que Moisés tremesse e baixasse os braços por um instante para que os amalequitas ganhassem terreno. Era como se o próprio ar mudasse. O barulho das espadas ficava mais intenso, os gritos mais sombrios. Moisés entendia, não era coincidência, era o poder de Deus agindo através da fé. O cansaço começou a pesar. As mãos tremiam, os músculos ardiam, e o cajado parecia dobrar em peso a cada minuto. Arão, seu irmão, viu o suor escorrer pelo rosto envelhecido e se aproximou rapidamente. "Senta-te, meu irmão", disse, trazendo uma grande pedra para que Moisés repousasse. Hur, fiel amigo, apoiou o outro lado. Juntos, seguraram os braços do profeta, um de cada lado, firmes como pilares. O gesto silencioso uniu os três homens sob uma só oração. A batalha prosseguia, e o sol subia cada vez mais alto, queimando as rochas e o chão. Lá embaixo, Josué gritava ordens e animava seus companheiros. Cada golpe desferido parecia ecoar no topo do monte, como se a força de Moisés se espalhasse pelo vento. O cajado, apontado para o céu, era o símbolo da presença divina entre eles. Mesmo diante da exaustão, Moisés não desistiu. A fé era mais forte que a dor. Arão e Hur, com as mãos sustentando as de Moisés, começaram a orar em voz baixa. Palavras antigas, cheias de confiança e entrega, misturavam-se ao som distante da guerra. E o impossível aconteceu. O exército de Israel começou a virar a batalha. Os amalequitas, antes confiantes, agora se desorganizavam. O vento mudou de direção, levando areia aos olhos dos inimigos, como se o próprio deserto estivesse lutando ao lado do povo de Deus. No alto, Moisés manteve o cajado firme, os olhos fechados, a mente em oração. A guerra, o barulho e o sangue não o distraíam. Aquele era o campo da fé, onde o corpo podia falhar, mas o espírito se mantinha de pé. A vitória não estava apenas na força de um povo, mas na perseverança de um homem que, mesmo cansado, não soltou o que Deus havia colocado em suas mãos. O sol do deserto alcançava o ponto mais alto, transformando o campo de batalha em um forno de areia e sangue. Os guerreiros israelitas respiravam com dificuldade, seus rostos cobertos de poeira, e os gritos de dor e coragem se misturavam ao som surdo das espadas se chocando. Josué, à frente, ergueu sua lâmina e bradou o nome do Senhor, fazendo o povo lembrar por quem lutavam. Acima deles, no monte, Moisés permanecia imóvel, o cajado elevado, sustentado pelos braços firmes de Arão e Hur. Era como se o céu esperasse aquele gesto para agir. Então algo começou a mudar. Uma luz suave, quase imperceptível, começou a envolver o topo do monte. O vento cessou por um instante,
e um silêncio sobrenatural caiu sobre o vale. Até os amalequitas hesitaram. De repente, um sopro quente varreu o campo, levantando areia e confundindo os inimigos. O som das espadas voltou, mas agora com outra força. Os israelitas avançavam com vigor redobrado, como se uma mão invisível os guiasse. A cada golpe, uma vitória; a cada oração, um novo fôlego. Moisés, com o rosto voltado para o céu, sentia a presença divina ao seu redor. Seus lábios se moviam em súplica. Suas palavras eram mais respiração do que som. Ele sabia que não era sua força que sustentava o povo, mas o poder de Deus fluindo através de sua obediência. O cajado tremia em suas mãos, e uma luz dourada parecia percorrê-lo, descendo até o chão como um fio entre o céu e a terra. Arão olhou para Ur. Ambos sabiam que estavam presenciando algo além da compreensão humana. Lá embaixo, os amalequitas começaram a recuar. Seus rostos estavam cheios de medo, seus olhos fugindo da direção do monte. Era como se enxergassem algo que o povo de Israel não via. Uma presença que os aterrorizava. Alguns gritavam, outros abandonavam as armas, fugindo desordenadamente. Josué aproveitou o momento e avançou com seu exército, encerrando a batalha com um grito de vitória que ecoou por todo o vale. O som reverberou nas pedras, subindo até o monte como um cântico de triunfo. Quando o último inimigo fugiu, Moisés abaixou lentamente os braços. Arão e Ur respiraram aliviados, mas ainda permaneceram em silêncio, sentindo o peso sagrado daquele momento. O vento voltou a soprar suave, e as nuvens começaram a se abrir no horizonte. Um raio de luz caiu sobre eles, iluminando o cajado e o rosto cansado do profeta. Moisés olhou para o campo e murmurou: "O Senhor é minha bandeira." Suas palavras flutuaram no ar como uma proclamação eterna. A vitória foi completa. Mas mais do que uma guerra vencida, aquele dia selou uma verdade. A fé constante, sustentada mesmo na fraqueza, move o poder divino. Israel não venceu pela espada, mas pela oração. E o monte, que testemunhou o esforço e a entrega de um homem fiel, tornou-se símbolo da força que nasce quando o coração permanece erguido diante de Deus. Quando o silêncio voltou a reinar sobre o vale, Moisés permaneceu imóvel, o cajado ainda firme em suas mãos trêmulas. O sol começava a descer lentamente, tingindo o céu de tons dourados e vermelhos, como se o próprio firmamento celebrasse a vitória. O vento trazia o som distante dos cânticos do povo, que louvava ao Senhor entre lágrimas e abraços. Moisés olhava para o horizonte e sentia em seu coração uma mistura de gratidão e temor. Ele sabia que aquela batalha não fora apenas contra os amalequitas, fora uma guerra espiritual, um teste de fé. Arão se aproximou e colocou a mão sobre o ombro de seu irmão. "Descansa, servo do Altíssimo, o Senhor lutou por nós." Moisés assentiu, mas seus olhos permaneceram fixos no céu. Em seu interior, algo pulsava. Uma certeza de que aquele milagre deveria ser lembrado, não como um feito humano, mas como um testemunho eterno da fidelidade divina. Então, ali mesmo, no alto do monte, ele ergueu uma pedra grande, com as próprias mãos cansadas, e sobre ela gravou um nome: Yahweh Nissi. "O Senhor é minha bandeira." Era a marca visível de um pacto invisível. Enquanto o povo descansava, uma brisa suave percorreu o acampamento. Muitos disseram sentir uma paz que nunca haviam experimentado antes. As crianças dormiam em segurança, e as mulheres olhavam para o monte com reverência. Josué, jovem e ainda ofegante pela batalha, se aproximou de Moisés. "Mestre, vencemos por causa da tua força e do cajado." Mas Moisés, com voz serena, respondeu: "Não, Josué, foi o Senhor quem lutou. O braço do homem se cansa, mas o braço de Deus jamais cai." Essas palavras ficaram gravadas na alma de Josué, que mais tarde conduziria o povo à terra prometida. Naquela noite, o céu se abriu como nunca antes. As estrelas brilhavam com uma intensidade diferente, como se refletissem a presença divina entre eles. Moisés se afastou um pouco e ajoelhou-se em oração. "Senhor, tu nos mostraste que a vitória pertence aos que confiam. Dá-nos corações firmes, braços sustentados pela fé e olhos voltados para ti." Enquanto orava,
uma luz suave desceu sobre ele, envolvendo seu corpo em um brilho que só Arão e Hur testemunharam. Eles se ajoelharam, em silêncio, temendo e adorando ao mesmo tempo. Na manhã seguinte, o povo se reuniu ao pé do monte. Moisés desceu lentamente, trazendo consigo o cajado e o semblante sereno de quem havia conversado com o Eterno. Ele ergueu a mão e disse: Escrevei isto em memória, que o Senhor é quem dá a vitória aos que perseveram na oração. O povo respondeu com um brado uníssono, e o deserto ecoou com louvores. A pedra erguida brilhou sob o sol nascente, como se o próprio Deus tivesse selado ali sua promessa. E assim aquele monte, outrora cenário de medo e guerra, tornou-se altar de fé e recordação. A cada geração, o nome Yahweh Nissi seria pronunciado, lembrando que quando os braços do homem se erguem em oração, o céu se inclina para lutar ao seu lado. Os dias que se seguiram à vitória foram marcados por uma calma diferente. Um silêncio que não era vazio, mas sagrado. O povo de Israel, que antes se via frágil e temeroso, agora caminhava com os olhos erguidos e os corações cheios de confiança. Nas tendas, as mães contavam aos filhos sobre o milagre do monte, e as crianças repetiam, com espanto e admiração, o nome que Moisés havia proclamado: Yahweh Nissi, o Senhor é minha bandeira. Cada palavra parecia gravar-se nas areias do deserto, ecoando como um cântico eterno. Josué, jovem e ainda marcado pelo calor da batalha, não conseguia esquecer a imagem de Moisés com os braços erguidos. Aquela cena o acompanhava nos sonhos como uma visão do poder que nasce da oração. A força não vem da espada, ele pensava, mas da fé que sustenta o guerreiro. E em silêncio fez uma promessa a si mesmo: jamais lutaria sem antes se ajoelhar. Esse voto moldaria sua liderança no futuro, pois ele entendera que o segredo da vitória não estava no campo de batalha, mas nas montanhas da oração. Enquanto o povo avançava, Moisés caminhava um pouco atrás, apoiando-se no cajado que havia testemunhado tantos prodígios. Seus olhos, cansados, refletiam uma serenidade que só quem fala com Deus conhece. Ele sabia que o deserto ainda guardava provas duras e que o caminho até a terra prometida seria longo, mas dentro dele algo havia mudado. A visão do cálice partido de São Bento, o perfume das rosas de Santa Rita, o lobo de Gúbio, todos esses sinais futuros que a fé revelaria no tempo, pareciam sussurrar a mesma verdade. Deus luta por aqueles que perseveram. Naquela tarde, Moisés chamou a Arão, Hur e Josué para junto da pedra erguida. O sol se punha atrás das montanhas e o vento trazia um perfume leve, como se o próprio céu respirasse sobre eles. Esta pedra, disse ele, não é apenas memória de uma guerra, é testemunho de que quando o homem se curva diante de Deus, o impossível se dobra diante dele. Arão assentiu com lágrimas nos olhos, e Hur, em silêncio, tocou a pedra com reverência. Josué permaneceu ajoelhado, sentindo a areia fria entre os dedos. O solo onde a fé havia vencido o medo. O tempo passou, e o deserto guardou aquele altar como um segredo. Gerações depois, os anciãos contariam a história aos filhos, e o nome Yahweh Nissi seria pronunciado nas preces de soldados, reis e simples pastores. Cada vez que o povo enfrentava uma batalha, lembrava-se do monte onde a vitória foi conquistada não pela espada, mas pela oração. A fé de Moisés se tornara herança viva, uma chama que jamais se apagaria. E assim, o milagre de braços erguidos não terminou com uma guerra, mas com uma lição eterna, que quando a alma se exaure e o corpo fraqueja, é a oração que sustenta. Pois Deus não se esquece dos que o buscam com coração firme, e nas horas mais sombrias da vida, quando tudo parece perdido, o céu ainda sussurra: erga teus braços, e eu lutarei por ti. Ao final da narrativa, o som do vento no deserto parece se transformar em oração. As sombras se alongam, e o monte onde Moisés ergueu os braços continua ali, imóvel, silencioso, testemunha de uma fé que atravessou milênios. Aquela pedra, que um dia sustentou o peso do cansaço humano, tornou-se símbolo da força que vem do alto. Não havia mais guerreiros, nem gritos de batalha,
apenas a lembrança viva de um Deus que luta ao lado do seu povo. E toda vez que o sol se punha sobre aquelas dunas, parecia repetir a lição eterna daquele dia. A vitória nasce quando o homem se rende a Deus. Séculos se passaram, mas a imagem de Moisés com os braços erguidos permanece como um retrato do coração orante. Porque todos nós, em algum momento, travamos nossas próprias batalhas, invisíveis, silenciosas, dentro da alma. E é quando o peso da dor parece insuportável que o milagre se repete. Deus envia Arãos e Urs ao nosso lado, mãos que sustentam, vozes que rezam conosco. É assim que o impossível se dobra, não pela força, nem pela espada, mas pela perseverança da fé que não desiste. Mesmo quando os braços tremem e quando o desânimo bater, lembre-se desse monte. Lembre-se de que Moisés venceu, não porque lutou, mas porque permaneceu de pé diante de Deus. A verdadeira vitória é essa: continuar erguendo as mãos, mesmo quando o corpo quer cair, pois nas horas em que tudo parece perdido, o céu ainda repete a promessa: enquanto seus braços estiverem levantados, eu lutarei por você.